Agradecemos a você por mais uma vez estar ligado em nosso canal para meditarmos, para estarmos refletindo sobre a palavra de Deus, o Senhor. Convido-vos nesse instante para ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2. A Bíblia diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Essa experiência foi do apóstolo Paulo. Ele diz que foi arrebatado até ao terceiro céu. No conceito judaico-cristão, o primeiro céu é a atmosfera, onde ficam as nuvens, os pássaros voam, vemos os aviões, isso todos nós vemos aqui da Terra. Então, para eles, esse era o primeiro céu. Mas eles iam além um pouco. Eles diziam que o segundo céu é o espaço sideral, onde ficam os planetas, as estrelas. Nem sempre esse nós podemos ver a olho nu, a não ser numa noite de lua, uma noite clara, uma noite na roça, no interior, que você caminha, né, folgadamente passeando, você pode ver esse céu. Aliás, é muito bonito, é muito gostoso ter essa experiência que eu já tive e possivelmente também você já teve. Mas havia ainda o terceiro céu, o reino espiritual, a morada de Deus, o paraíso eterno. Você deve lembrar-se daquela passagem. Jesus estava na cruz, você sabe que ele foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E um deles arrependeu-se, creu em Jesus. Ele faz um apelo a Jesus, para que Jesus se lembrasse dele, do paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse é o terceiro céu. Ao que Jesus dá a ele aquela esperança que não poderia ser diferente. Em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que esse terceiro céu, o apóstolo Paulo, ele tinha uma dúvida. Foi uma experiência tão marcante na vida dele que ele não sabe se ele estava no corpo ou fora do corpo. A Bíblia diz isso aqui no texto que eu acabei de ler. O meu ponto de vista é que ele não estava no corpo, ele foi elevado aos céus. E ele vai ter essa experiência. E Paulo ouve palavras ali inefáveis, palavras de uma beleza espiritual incalculável. Tanto ele vai dizer que não havia palavras na terra que pudesse narrar o que ele viu. Agora, esse terceiro céu, que Paulo teve o privilégio de ver, depois ele esteve de volta aqui entre nós, é por isso que eu digo que o espírito dele foi levado e voltou aqui para estar testemunhar isso. Essa é a esperança dos salvos. E está a um destino não muito distante. Eu queria ler para você João capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Meus amados, que bênção, que esperança maravilhosa, essa esperança que a Bíblia nos dá. Esse é o terceiro céu. E nesse céu
não entra tristeza, não entra morte, não entra traição, não entra decepções, doença, enfermidade, desilusão, nada disto entra no terceiro céu. Porque o terceiro céu está preparado única e exclusivamente para os salvos, para os redimidos pelo sangue de Jesus. Esse céu você vai adentrar, você vai estar nele. Se um dia, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que teve uma experiência marcante de conversão com Jesus, você deve lembrar da experiência que ele teve. Ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu os salvos, e um dia ele ia para Damasco, e teve algo que não aconteceu com outra pessoa, a não ser com ele, Paulo. Ele teve um encontro com Cristo. E nesse encontro com Cristo, ele passa a ser então uma nova criatura. De perseguidor dos cristãos, ele passa a ser um perseguido. Porque ele creu em Jesus e aceitou a Jesus como Salvador. Ele então tinha certeza, e ele pregava, que esse céu só poderia entrar aqueles que um dia tivessem uma experiência de conversão com Jesus, como ele teve. Como todos aqueles que um dia creram em Jesus como Salvador. Não vamos ficar nesta terra. Um dia nós vamos partir, vamos morrer e vamos encontrarmos com o Pai Celestial. O que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele partiu também. Ele foi sacrificado, ele deu a sua vida porque ele pregava o Evangelho, porque ele cria nesse Deus que um dia ele viu. Ele pôde então ter acesso às mansões celestiais. O terceiro céu existe então. Você pode um dia estar lá também. Se você, como o apóstolo Paulo, como aqueles outros todos menos famosos, outros mais famosos, isso não importa para Deus, creu em Jesus Cristo como Salvador. Se você crê também nele, você vai um dia adentrar ao terceiro céu. E para ficar lá para sempre, gozando das benesses celestiais. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Recline a sua mente, feche seus olhos. Se você quiser, vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos que temos uma promessa de que um dia estaremos com o Senhor. E não vai ser uma presença que vai passar, que vai acabar, mas será a vida eterna, para sempre com Jesus. Paulo viu, teve essa experiência, e ele diz uma coisa que é interessante, que eram coisas, belezas inenarráveis. Ele não encontrou nas palavras humanas algo que descrevesse o que ele viu. Ó Deus, nós também um dia vamos ver isto. E também vamos nos deleitar com o que o Senhor tem preparado para nós aí no céu. Obrigado, nosso Pai, porque o Senhor foi à cruz. Indo à cruz, o Senhor nos deu a chance a todas as pessoas, indistintamente, de também estar no terceiro céu, a morada de Deus, juntamente com todos aqueles que um dia creram em Jesus como Salvador, deixaram este mundo e já estão com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, agora e para todos sempre. Amém.